Sabe qual é a diferença da sessão legislativa para a sessão plenária? Eu vou explicar para você nesta aula. Por quê? Porque surgiu uma dúvida de uma aluna no fórum de dúvidas aqui do curso de Regimento Interno do Gran Cursos Online e eu, claro, fiz questão de explicar, expliquei, já coloquei isso no aulão, mas agora eu vou colocar aqui nessa dica para você. Então vamos ver a diferença entre sessão legislativa e sessão plenária. Vem comigo para a tela, esse momento é o nosso momento de aprender. Então, dica número 10, sessão legislativa versus sessão plenária. A aluna perguntou, professor, acho que me confundi com as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, que ela considera aqui entre parênteses as internas do plenário. Num curso de Lei Orgânica do Distrito Federal, o professor falou que a SLO é conhecida como sessão ordinária apenas, mas na sua aula entendi que são duas coisas diferentes. Me explique, por gentileza, como funciona. Obrigada, Mariana. Então, Mariana, obrigado pela oportunidade de esclarecer este assunto. Eu estou aqui, no momento que eu estou gravando essa dica, o professor da Lei Orgânica está gravando também aqui algumas aulas e nós temos um evento aí programado para os próximos dias, onde nós vamos justamente sentar juntos ao vivo e conversar com vocês sobre diferenças entre a Lei Orgânica e o regimento da Câmara Legislativa. Eu já havia falado num outro aulão que não há essa distinção, aliás, sessão legislativa ordinária não é considerada aqui no âmbito distrital como sessão ordinária, são coisas diferentes. E aí conversei com ele e ele falou, olha, é exatamente isso que eu explico também para os meus alunos. Então nós estamos aí em plena sintonia aqui no Gran Cursos Online. Qual é a diferença? Sessão legislativa, a gente já viu nas aulas anteriores que é um período de funcionamento da Câmara Legislativa. A sessão legislativa ordinária, ela dura 9 meses e meio, tem aquelas datas todas lá fixadas, e a extraordinária quando a Câmara Legislativa for convocada nos termos da Lei Orgânica. E o que é a sessão ordinária, simplesmente? É um tipo de sessão do plenário da Câmara Legislativa. Então, confere comigo aí essa diferença na tela. Olha só. A Lei Orgânica diz, a Câmara Legislativa reunir-se-á anualmente em sua sede de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, aqueles 9 meses e meio. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento. Veja que a Lei Orgânica não está falando aí de sessão legislativa ordinária. Ela coloca o período de funcionamento anual. E aí, quando a gente pensa em doutrina, em jurisprudência, essa doutrina, essa jurisprudência normalmente é construída no âmbito federal, quando se estuda a Constituição Federal e se fala do funcionamento do Congresso Nacional. E as casas legislativas costumam repetir a redação, a estrutura de funcionamento do órgão legislativo federal. Então, de maneira generalizada, o que nós temos? Quando falamos em funcionamento anual, calendário legislativo anual, dentro do ano nós temos sessão legislativa ordinária ou, como algumas constituições costumam chamar, é o caso da Constituição do Estado de São Paulo, sessão legislativa anual. Então, para a doutrina, sessão legislativa anual e sessão legislativa ordinária é a mesma coisa, é um funcionamento da Casa Legislativa como um todo, as suas comissões, seus órgãos internos, o plenário em si. Vamos ver como é que o regimento trata este assunto? Confere comigo na tela. Então, o regimento, no artigo 4º, vai dizer a Câmara Legislativa reunir-se-á em sua sede, veja que ele mudou aqui, ó, ordinariamente, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, e extraordinariamente nos casos previstos na Lei Orgânica. Parágrafo 2º, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem encerrada sem a aprovação do projeto de lei do orçamento anual. Então, olha só, gente, o que nós temos aí neste caso? Veja que o que a Lei Orgânica está chamando de reunião anualmente, o regimento interno da Câmara Legislativa já chamou de sessão legislativa ordinária. Ele falou ordinariamente. E aí ele diz, a sessão legislativa não será interrompida. O que não será interrompido? Aquele período ali que começa em 1º de fevereiro e vai até 30 de junho para interromper e recomeçar em 1º de agosto. Isso são os dois períodos legislativos. Então, a sessão legislativa não vai ser interrompida enquanto não aprovar o PLDO. Então, veja que o regimento está chamando de sessão legislativa ordinária aquele funcionamento da Câmara Legislativa durante 9 meses e meio a cada ano. Agora, o que é a sessão plenária? Vamos ver, são as sessões do plenário da Câmara Legislativa. Confere comigo a diferença, então. Então, veja, nós temos sessão
chamada aí sessão legislativa, é o período de funcionamento, pode ser ordinária e extraordinária. E temos as sessões que eu coloco entre parênteses, plenária, porque o regimento não chama necessariamente de sessões plenárias, ele diz: as sessões da Câmara Legislativa serão preparatória, ordinária, extraordinária e solene. Então, o que vai acontecer aqui? Quando nós estamos numa sessão legislativa ordinária, é possível realizar uma sessão ordinária do plenário. Na sessão legislativa ordinária, é possível realizar uma sessão extraordinária do plenário. E na sessão legislativa ordinária, é também possível realizar uma sessão solene do plenário. E se a Câmara Legislativa for convocada extraordinariamente para funcionar no período do recesso? Durante a sessão legislativa extraordinária, pode-se fazer uma sessão ordinária do plenário, pode-se fazer uma sessão extraordinária do plenário e pode-se fazer uma sessão solene do plenário. As sessões preparatórias, elas não estão dentro nem da sessão legislativa ordinária, nem da sessão legislativa extraordinária. Olha só o que eu tenho mais para você aqui. Vamos conferir essa questão que, no caso aqui, a Fundação Carlos Chagas cobrou em 2013. Então, para o concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, vamos adaptar aqui para ter a ideia do que eu estou falando. Então, qual é a lógica lá? Ele quer saber das sessões ordinárias. Diz assim: o regimento interno da CLDF, está adaptada a questão, traz diferentes tipos de sessões da Câmara Legislativa. Então, quando pensa em sessões da Câmara Legislativa, são as sessões do plenário da Câmara Legislativa, que, no caso, estão previstas no artigo 99 do Regimento Interno. Então, aqui, para a gente não perder tempo, o regimento no artigo 99 vai dizer: as sessões da Câmara Legislativa são preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. Então, resposta aí, letra A, é a resposta dessa questão. Outros regimentos vão ter sessões itinerantes, sessões supletivas, aí é uma outra história. Para a Câmara Legislativa, apenas esses 4 tipos de sessões do plenário da Câmara Legislativa. Então, a gente fecha essa dica aqui. Na dica seguinte, eu vou continuar explorando este assunto, e aí eu convido você, vem logo, sabe por quê? Porque essa informação que ela falou que viu lá, de alguém dizer que sessão legislativa ordinária é também conhecido como sessão ordinária, isso tem um caso muito curioso de uma Constituição estadual que eu quero conversar com você para a gente lapidar este assunto. Então, vem para a próxima dica aqui no Gran Curso Online. Estou esperando, hein?